30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, este é o 9º episódio do 30 Minutos de Botafogo, podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Para receber nosso programa semanalmente, assim que ele sair do forno, é só clicar aí no botão assinar do 30 Minutos de Botafogo no seu tocador favorito. Hoje vamos falar sobre o que mais tem feito a torcida do Botafogo sofrer em 2020. E antes da gente gravar esse podcast, estamos gravando aqui na manhã seguinte à vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, o Thales pediu para que eu fizesse uma introdução, e quando a gente falou de Botafogo e sofrimento, eu lembrei de uma crônica do Nelson Rodrigues de 1956, que fala que o torcedor do Botafogo é o único que, em vez de esperar a vitória, espera precisamente a derrota. Os outros comparecem na esperança de saborear como um chicabom o triunfo do seu clube, mas o torcedor do Botafogo é diferente. Ele compra o seu ingresso, na pandemia não tem ingresso, como quem adquire o direito que lhe parece sagrado e inalienável de sofrer. Que sofrimento é esse, Thales? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia. Eu estava fazendo uns cálculos rápidos enquanto você falava aqui. A gente grava o 30 Minutos de Botafogo sempre nas quintas-feiras, né? Haviam 7 quintas-feiras que a gente não gravava depois de uma vitória do Botafogo. Desde o Botafogo e Atlético 2-1, que também foi numa quarta-feira. E mesmo assim, uma vitória que é o tema. A gente sempre tenta decidir o tema do podcast um pouco antes. Acaba que o jogo que acontece geralmente na quarta-feira à noite muda um pouco. Aí se a gente ia falar ali do sofrimento, da irritação da torcida, a torcida vem estando irritada, mas não deixa de... O jogo foi uma vitória, mas falar de sofrimento encaixa bem, porque foi uma vitória muito, muito sofrida do Botafogo, com pênalti aos 40 do segundo tempo, falta na entrada da área aos 45, naquela coisa que o Botafogo tá de tomar gol nos acréscimos, na hora que a falta, uma falta bem na entrada da área ali do Botafogo foi marcada aos 44:20, mais ou menos. Eu fui observando o relógio e pensei assim, se passar dos 45, o Palmeiras vai fazer o gol, porque aí tá nos acréscimos, o Botafogo tá acabando tomando, mas... Bom estar aqui agora falando de uma vitória do Botafogo contra o Palmeiras, falando desse sofrimento da torcida em 2020, falando de torcida do Botafogo, que é um assunto recorrente e muito legal aqui no podcast, e recebendo um cara que é meu amigo pessoal, é botafoguense, e geralmente a gente recebe ou pessoa do clube, ou então influencers alvinegros, jornalistas que trabalham no meio esportivo. O Dudu Sarmento, Eduardo Sarmento, que é o nosso convidado de hoje, ele não é influencer, ele não tem milhares de seguidores, mas é um cara que entende pra caramba de Botafogo, entende pra caramba de sofrimento com o Botafogo, torce pra esse time aí já há algum tempo e tá aqui com a gente. Já vou dar o bom dia pra ele perguntando como é que foi essa vitória sofrida pra você ontem, Dudu. Prazer estar aqui contigo. Bom dia, Thales. Bom dia, Renan. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A vitória foi desesperadora, né? Foi uma vitória desesperadora, porque chegou um momento ali do jogo, primeiro quando estava 2-0, todo botafoguense tinha certeza de que algo aconteceria, né? Ninguém achou que acabaria 2-0, muito menos que o Botafogo ampliaria o placar e daria tranquilidade para a noite de quarta-feira. E não deu outra, né? Foi emocionante, sofrimento até o fim. E, Thales, você falou da questão do time estar aos 44 do segundo tempo, e com essa questão da paralisação de VAR, o sofrimento é muito maior, né? Porque todo jogo você tem quase um terceiro tempo depois dos acréscimos do segundo tempo, né? Essa sina que o Botafogo tomou, que até nos últimos jogos nem vem acontecendo tanto, mas assim, fica, né? E eu acho que influencia no time ele também, né? Se você... Eu não tenho esses dados estatísticos, até gostaria de ter. Nos acréscimos ali, qual foi a porcentagem de posse de bola do Botafogo? Que se bobear, teve um dígito só, foi coisa de 7%, 6%. Tem um lance específico ali que o Botafogo tem uma falta do meio de campo um pouco para frente, aquela falta ideal para você segurar um resultado, toca para um lado, tenta levar a bola para o canto, e o Botafogo absolutamente desesperado, sem saber o que fazer com a bola. O cara colocou lá na frente se eu não sei se era o Babi ou o Calu, que logo perdeu a bola. O Botafogo não estava conseguindo ficar com a bola. O Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Tem isso que sobre a gente está falando especificamente sobre o jogo da quarta-feira, a vitória contra o Palmeiras. O André Rizek, né, que a torcida do Botafogo tem muita simpatia até por ele, tweetou uma coisa muito interessante, né? Vou até ler o tweet dele aqui. Diferentes torcedores do Botafogo relatam que ficaram cansados. Foi a palavra mais usada, assistindo ao scratch de hoje. No caso,
da quarta-feira. Ninguém sente como o torcedor do Botafogo. Eles, os torcedores, pareciam o próprio time, depois dos 30 do segundo tempo, como me escreveu um jogador. É isso. Ô, Dudu, ver o Botafogo cansa fisicamente pro torcedor? Cansa demais. Acaba o jogo, a gente está esgotado. Muitas vezes a impressão é que está mais esgotado do que alguns jogadores, inclusive. E é muito doido, né? Como essa sina que a gente estava tendo nesse campeonato de tomar gol nos acréscimos, realmente parece contagiar os jogadores às vezes, né? Porque no final de jogo, muitas vezes, parece que os jogadores estão tão desesperados quanto os torcedores, porque é isso, não consegue segurar uma bola, é chutão para frente, o time vai recuando, a impressão é que o time vai sair pela linha de fundo, às vezes, de tão atrás que fica. É um desespero, cansa demais isso. E o Thales e Dudu, esse trecho do Nelson Rodrigues que eu li no início do programa, ele é de 1956, ele está no berro impresso das Manchetes, que é uma coletânea do Nelson Rodrigues que ele escreveu das crônicas da Manchete Esportiva ali no final da década de 50, e era um time que tinha ali Garrincha, Newton Santos, comandado pelo Zezé Moreira, e mesmo assim ele falava de sofrimento. Agora, imagina como é falar de sofrimento em 2020, Thales, num ano que o Botafogo já está passando de 20 contratações e tem mais alguns nomes aí pela frente, está negociando Bismarck, Éder Bessa, enfim, as contratações, esse tanto de jogador que chega, está fazendo o Botafogo também sofrer ainda mais o torcedor do Botafogo? Eu acho que a gente, além de estar sofrendo bastante, a torcida do Botafogo tem variáveis de sofrimento, né? É engraçado, você falou aí Garrincha, dessa época, e destacando o Nelson Rodrigues, destacando o pessimismo do Botafogo. Vou até abrir um parênteses aqui da sua pergunta, já respondo ela. Mas o Dudu sabe isso bem. Tem uma parte do botafoguismo atual, né? Da maneira de torcer do Botafogo de 2020 que nega o pessimismo, né? Eu acho incrível, eu acho assim, eu particularmente sou um admirador do pessimismo alvinegro, assim, acho um charme, acho que, inclusive, não é só onda, tem gente que realmente, o Botafoguense sofre demais ali, é o que eu comentei ali, pro Botafoguense o 2-0 ali é o pior resultado possível para se acompanhar um jogo, né? E tem parte da torcida em 2020 que acha que não, que o Botafogo tem que respirar otimismo, tem que deixar essa história para lá. Eu acho que faz parte aí da identidade do clube. Não é possível, e aí entrando nos reforços, que a gente foi pessimista no passado, com Garrincha, Newton Santos, Didi, e vai querer ser otimista em 2020 com Lecaros, Kelvin chegando, e aí tem que manter o otimismo, Barrandegui. Aí é mais complicado, né? De fato, assim, os reforços, o Botafogo tem bons reforços nesse ano, né? Eu acho que, por mais que esteja vivendo ainda um período um pouco irregular, o Pedro Raul é um exemplo de um bom reforço do Botafogo. O Honda, ainda que também de forma irregular, faz grandes jogos, na minha opinião, fez um grande jogo novamente contra o Palmeiras, é um bom reforço, mas usando a forma mais popular possível de falar de futebol, né? Tem muito bonde nessas contratações do Botafogo. Um exemplo claro, além desses novos que estão chegando ainda, que a gente precisa dar tempo, mas um exemplo claro é o peruano Lecaros, né? Que todo mundo já sabia o que ia dar, o cara não conseguia ser convocado nem para a seleção sub-23 do Peru, com todo respeito à seleção peruana, que tem uma história linda no futebol, mas hoje em dia significa que ele não teria condição de jogar no Botafogo, né? Acho que às vezes a torcida nem tanto, porque a torcida sempre desconfiou, mas talvez os dirigentes do Botafogo, já que esse é um episódio mais corneta, né, do nosso podcast, entra naquela onda, hablou, né? Só porque o cara é gringo, ele habla, vai dar certo, é bom jogador. E não é por aí, né? Acho que o Dudu pode comentar um pouco desses peculiares reforços do Botafogo em 2020. Tem uns reforços que são impressionantes, né? Justamente por isso, porque todo mundo sabe, tá na cara que não vai dar certo, né? Às vezes dá a impressão que os dirigentes do Botafogo acham que vão tirar na Mega Sena. É isso, trazer um garoto peruano de 1,5 metro que não foi convocado para a seleção sub-20 do país dele para jogar aqui. Se você passar no Largo da Carioca 3 horas da tarde e perguntar para 10 pessoas se isso vai dar certo, todo mundo vai dizer que não. Não faz o menor sentido, né? A torcida, que muitas vezes é uma corneta exagerada, nesse ponto está coberta de razão, né? Quando reclama dessas contratações, muita contratação sem sentido, que faz a gente pensar se os dirigentes
ou não assistem futebol, ou estão querendo aquecer o mercado de DVD, né? Porque tem umas contratações aí que claramente são feitas por DVD, porque não é possível, né? Não tem a menor condição. E essa coisa de sofrer, que você comentou, Thales, é impressionante, né? Porque realmente tem um pessoal que fala, não, a gente tem que ser otimista, como se eu tivesse, assim, escolhido, não, eu vou decidir aqui ser pessimista hoje, né? O Botafogo me faz pessimista muitas vezes, né? É isso, o pessoal era pessimista quando o Garrincha jogava, que direito eu tenho de não ser pessimista com o Lecaro jogando? Ou não jogando, né? Ou não jogando, e com esses reforços vindo, esses reforços horrorosos chegando muitas vezes. Então é isso, a gente teve reforços bons, eu também acho. Alguns garotos da base também subindo, que eu acho que foram reforços para o Botafogo. Agora, para chegar um reforço bom, vem uns 10 bondes, né, cara? Essa semana a gente teve a chegada, é incrível, né? O Botafogo, havia uma moda, né, recente no futebol brasileiro, a gente até fez matéria sobre isso no Jornal Globo, se eu não me engano, uma matéria do Igor Siqueira, de como, sem presença do público nos estádios, com o afastamento aí por conta da pandemia, como algumas torcidas estavam conseguindo pressionar decisões das diretorias e fazer as diretorias reverem decisões já tomadas de chegada de treinador ou de jogador. 2 exemplos mais claros que a gente tem foi quando o Goiás quis contratar o Alberto Valentim, que o torcedor do Botafogo conhece muito bem, e acabou gerando uma revolta ali pelo Twitter, redes sociais, e a diretoria do Goiás desistiu, contratou o Thiago Largue, que também já foi demitido, né? Não durou muito tempo. E depois a mais clássica de todas, né, que foi, que eu tenho muita curiosidade para entender qual foi a reunião ali no Atlético Mineiro, que alguém falou, opa, vamos contratar o Thiago Neves, e que também acabou desistindo. Juro que eu achei, que ia acontecer a mesma coisa que o Botafogo e a contratação do Kelvin, porque pegou muito mal com a torcida, né? O Kelvin é um jogador que não foi bem no Avaí, não foi bem no Vasco, tem um momento ali muito espaçado de brilho no futebol português, mas chegou, né? Chegou. Acho que se for bem, vai surpreender muita gente. Eu acho que o Kelvin foi contratado pela regularidade, né? Porque ele não foi bem, ele não vem bem há muito tempo, né? Então, assim, é muito regular, parece. E essa influência da torcida tem sido impressionante mesmo. Eu também achei que o pessoal ia dar para trás com o Kevin aí, mas ele acabou vindo. Essa do Thiago Neves, o tema que não é Atlético Mineiro, mas eu fico muito curioso para... Não por quem teve a ideia de levar o Thiago Neves para o Atlético Mineiro, mas para o outro cara que falou assim, pô, boa ideia, concordou, né? Vamos fazer. Eu fico muito curioso com esse cara que concordou, que deu essa ideia. A torcida do Atlético Mineiro fez uma música, um protesto maravilhoso, impublicável, mas uma musiquinha maravilhosa para o Thiago Neves. Eu achei também que o Kelvin, o pessoal ia dar para trás, como já tinha, a torcida do Botafogo tinha cornetado uma possível vinda do Luiz Antônio, né, que jogou no Flamengo, na Chapecoense. O Botafogo agora pode ter a rara escalação com quatro jogadores com a letra K, né? Kelvin, Kevin, Canu e Calu. Meu Deus do céu. O que isso significa? Absolutamente nada. Desespero. Podia trazer o Kerlon Foquinha também. Tem mais jogador. Kerlon. Esse aí. E, gente, já que a gente tá cornetando aqui pra conversar com a gente, mandar sugestões... pode falar. Podia trazer o Kylian, né? O Kylian seria melhor. Né? Kylian Mbappé aí. Seria melhor. Positivo. Não vamos cornetar não, porque o Canu tá bem, não tá tão bem, mas tá bem na zaga, um cara seguro. O Canu é uma das boas surpresas desse ano. O Calu começou bem e depois ficou mal, tanto que até ficou no banco ontem. E Kevin a gente já não vê muita coisa, e o Kelvin, acho que por enquanto não esperamos muita coisa. O Kevin tem uma coisa que é curiosa, né? Um camarada de um grupo de WhatsApp do Botafogo, ele falou uma coisa que é impressionante mesmo, porque ele é muito acionado nos jogos, né? O Kevin. O Botafogo joga muito pela direita, ele tá jogando muito em cima dele. E o Kevin é um jogador que não é muito bom, né? Assim, a torcida não gosta muito dele, ele erra muito. E é um cara muito acionado, um cara voluntarioso, aberto, porque ele erra pra caramba e continua aparecendo, pedindo bola. Cansa também.
gente, é isso. Para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e pré-comentário, use no Twitter a hashtag 30 Minutos Botafogo, 30 numeral Minutos Botafogo, que as perguntas e observações podem fazer parte e nos ajudam a formular os temas dos nossos próximos podcasts. E um pouco antes da gravação aqui, o Thales lançou no Twitter dele, @ThalesCMachado, uma enquete com o torcedor do Botafogo para saber o que tem feito mais a torcida sofrer nesse 2020. E das 4 opções ali, a mais votada foi os minutos finais dos jogos, com 43,9%, seguido pela questão das carências no elenco, são os 2 temas que a gente já debateu aqui hoje, empates em excesso e, por fim, contratações ruins com 18%. Mas o que me chama muita atenção é que nos comentários aqui, o único comentário que as pessoas fazem é que deveriam ter a opção todas as alternativas anteriores, porque eu acho que é o mix de tudo isso aí que tem atrapalhado o Botafogo um pouco na temporada. Seguindo um pouco aqui para frente, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu queria chamar o Carlos Eduardo Mansur, porque ontem ele acompanhou esse jogo do Botafogo e ele acompanhou muito o trabalho do Autori e vem escrevendo sobre essa transição do Autori para o Bruno Lazzaroni. Então vamos ouvir o Carlos Eduardo Mansur sobre a análise do jogo de ontem e do que esperar do Botafogo nas próximas semanas, no quadro Fala Mansa. Olá, Thales, Renan, Eduardo, um abraço para vocês. A gente pode encontrar particularidades em cada partida do Botafogo nesse campeonato e em cada uma delas encontrar alguma circunstância específica que fez o Botafogo ter sofrido nos jogos, ter jogos difíceis, com resultados ou perdidos nos minutos finais ou sustentados nos minutos finais, de acordo com cada uma dessas circunstâncias. Mas existe um fio condutor nisso tudo. O campo, quase sempre, é o retrato do clube. O campo é a face mais visível do que é o clube. E o Botafogo, como clube, é um clube fragilizado. Em que os treinadores, fosse o Autori antes, agora o Bruno Lazzaroni, tem menos peças para manejar, muito jovens, carências de elenco, dificuldade de homem de velocidade, e tudo isso acaba se refletindo no campo. Soma-se a isso uma temporada especialmente exigente, como é a de 2020, com jogos seguidos, com pouco tempo de treino, de recuperação, e é natural que, especialmente na fase final dos jogos, o fôlego acabe. O jogo com o Palmeiras ele é especialmente emblemático desse momento do Botafogo e da dificuldade que vai ser sempre para ele competir, especialmente com os times que brigam mais em cima na tabela. Chegou o segundo tempo do jogo, o Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, tirou do banco Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Ramires. Pode-se até argumentar que nem todos eles vivem os melhores momentos de sua carreira, mas são jogadores que dão um nível de qualidade técnica considerável. O Botafogo teve que lançar Varley, Renteria, o Souza, o Calu, que ainda não entregou o escape de velocidade que se espera, e escape de velocidade hoje é algo que falta muito ao Botafogo, especialmente quando ele precisa se defender mais atrás. Enfim, é natural que todos os jogos do Botafogo tenham um nível alto de dificuldade, porque o Campeonato Brasileiro também é, para todo mundo, especialmente difícil. O fundamental nesse momento é que o Botafogo rompeu uma dinâmica de resultados ruins, e isso pode dar, acima de tudo, um pouco mais de tranquilidade, de paz e, acima de tudo, de motivação para esse elenco, porque um elenco com muitos jovens que vêm de resultados ruins precisa, antes de tudo, de confiança. E isso o Botafogo pode ter encontrado nessa vitória sobre o Palmeiras. Um abraço a vocês e até a próxima. Bom, tá aí o Mansur analisando o comecinho do trabalho do Bruno Lazzaroni e esse momento do Botafogo sem empates, finalmente sem empate, com uma vitória contra o Palmeiras. E falando no jogo do Palmeiras, algo que eu tirei inclusive da análise mesmo do Mansur, que está disponível no site do Jornal o Globo, que ele fala dessa brava vitória do Botafogo. Se a gente comparar os 5 jogadores que entraram, as 5 substituições do Botafogo com as 5 substituições do Palmeiras, é assim, o retrato perfeito desse segundo motivo de maior sofrimento que a enquete no Twitter apontou, que é a carência no elenco. No Botafogo entraram Calu, Renteria, Varley, o Souza e o Guilherme. E olha os 5 que entraram no Palmeiras. Acho que os 5 seriam titulares absolutos do Botafogo. Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Ramires, Lucas Lima e o menino Gabriel Veron. É muita diferença, né, Dudu? É gritante, né? E olha que ontem essas entradas do Botafogo
não foram as mais apavorantes dos últimos tempos. Teve jogo aí que a gente teve que lidar com umas alterações com os bancos de reserva, na escalação no banco, a torcida cornetava muito. Antes do jogo, o pessoal via a escalação, olhava para o banco e falava, nossa, que desespero. Por isso que o Autuori demora a mexer, né? Quando era o Autuori, o pessoal reclamava que ele demorava a mexer, era por isso, né? Ele olhava para o banco e falava, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou mudar o jogo com esse elenco aqui? E o Palmeiras parece que hoje tinha matéria com o Luxemburgo reclamando que o elenco estava curto. Imagina só, né? O elenco curto entre esses 5 jogadores aí, meio time que seria titular do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Tiveram muitos comentários assim da torcida do Botafogo falando que o Lazzaroni mexeu mal ontem. O que você achou disso? Ô, Thales, eu não acho que ele mexeu mal, não. Sabia? Eu não acho que ele mexeu mal, não. Na verdade, eu teria escalado de início até o Renteria já no lugar do Foster, que não me agrada muito jogando ali no meio campo, tendo que passar a bola, que eu não acho que ele erra muito passe ali na entrada na defesa do Botafogo. Eu não achei as alterações ruins, não. Dentro desse esquema que o Lazzaroni vem jogando aí, seguindo o Paulo Autuori, né, com 2 pontas abertas, com centroavante, um esquema que eu acho que já venceu no Botafogo, acho que já estava na hora de mudar, até porque o elenco do Botafogo mudou de característica, né, com a perda dos jogadores de velocidade. Mas eu não acho que ele mexeu mal, não. Eu acho que foi bem e o time conseguiu segurar ali, né, aos trancos e barrancos, conseguiu segurar. Sim. Aos trancos e barrancos, quase teve o gol de pênalti ali. Eu acho que acabou atraindo demais o Palmeiras. Mas é isso, tem a conta das substituições, a conta da questão tática, mas muito também na conta do nervosismo, né? Eu acho que o Botafogo é aquilo que a gente falou, se o torcedor fica nervoso ali, parece que os jogadores estão nervosos iguais. É porque, Thales, se você parar para pensar, o Botafogo tem vencido poucos jogos. E quando ganha pela diferença mínima, né? Então o final do jogo é um desespero sempre. O Botafogo não ganha com mais de um gol de diferença há quanto tempo? Se bobear é desde a volta do futebol, aquela vitória sobre a Cabo Friense. 6-2 na Cabo Friense, isso mesmo. Foi a última vitória com mais de um gol de diferença. Eu acho que no estadual, se não me engano, a gente ganhou do Macaé de 3-1. E se bobear é lá para trás isso. Fora isso é novembro do ano passado, outubro do ano passado, porque não tem vitória por mais de um gol de diferença e aí a tranquilidade não chega, né? A própria campanha na Copa do Brasil mostra isso, né? O Botafogo tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai pegar um adversário de Série B, apesar de ser um adversário muito difícil. Enfim, tem chance de chegar entre os 8 primeiros. Não dá pra gente apesar de ser um jogo difícil, é uma grande possibilidade. Mas é uma campanha sofrida, né? Caxias foi sofrido, Náutico foi sofrido, o Paraná um pouco menos, mas foi sofrido também. Mas só vitória por diferença mínima também, com o Paraná também, com o Vasco também. O Dudu citou as únicas 2 vitórias com mais de um gol do Botafogo na temporada. Foi o 3-1 no Macaé e ainda em janeiro, né, dia 26 de janeiro, e o 6-2 contra a Cabo Friense agora na volta do futebol. Porque também nessas últimas agora, do final, entre julho e até agora, entre agosto até agora, o Botafogo venceu apenas 4 jogos, né? O 2-1 no Atlético Mineiro, o Paraná pela Copa do Brasil, o Vasco pela Copa do Brasil 1-0 e o Palmeiras agora por 2-1. Então todas essas vitórias de agosto até agora é por um gol apenas de diferença mesmo. E é incrível que o Botafogo, mesmo com essa quantidade mínima de vitórias, né, 2 vitórias só no Campeonato Brasileiro, tinha um estilo de jogo favorito, né? Como se alguma coisa tivesse dado certo, né? Porque, de fato, o time já tem que abrir mão porque já perdeu o elenco, já perdeu características do elenco ali, que não dá mais para fazer aquela saída de velocidade pela ponta. Estamos tentando com o Juan ali, mas não é com a mesma competência que o Luiz Henrique fazia, por exemplo. Então, é um ano esquisito, né? E o Botafogo vai ter que sobreviver aí aos trancos e barrancos, é um ano esquisito. E se sobreviver ganhando de 1-0, 2-1, empatando os jogos fora de casa, não tem problema nenhum. É um ano de resistência e sobrevivência, sem dúvida nenhuma. É isso, a gente tem que ganhar os pontinhos ali para conseguir respirar. E depois dos 45 pontos ali, dá uma relaxada e o que vier é lucro, né? Porque pela tabela aí, o Botafogo tava precisando ganhar desse jogo, tá precisando ganhar ponto aí até o final do campeonato. E, Thales, você comentou comigo que o Dudu tem uma teoria à parte sobre sofrimento da torcida do Botafogo. Antes que ele me explique você o que é isso.
O Dudu é muito perspicaz em alguns comentários do Botafogo, como eu abri, é um cara que entende muito do botafoguismo, aí, segunda vez que eu uso essa palavra, que não é ser botafoguense, botafoguismo é um movimento, né? Como entender tudo que envolve o clube, a torcida, enfim. E pro Dudu, um dos problemas para a torcida do Botafogo é a própria torcida. Inclusive, ele estava muito otimista esse ano com o fato da torcida não poder frequentar. Queria que ele explicasse um pouquinho aí. Talvez irrite alguns torcedores, mas é uma boa teoria. Porque, na verdade, o Renan e Thales e o pessoal que está escutando, eu vou muito a jogo do Botafogo, né? Ia muito, né? Quando a gente estava conseguindo ir. E a torcida do Botafogo, muitas vezes, começa a cornetar o time. A torcida do Botafogo corneta demais. Começa a cornetar o time ali com 10 minutos de jogo, começa a vaiar jogador. E isso é uma coisa que, assim, é inacreditável. Óbvio que é complicado você cobrar razão de torcedor, mas é inacreditável alguém achar que um jogador que é ruim e vai mudar alguma coisa, você vaiar ele, que não seja para piorar o jogador, né? Então é uma coisa até que começava a me irritar muito no jogo, eu sofria com isso, às vezes eu abandonava o jogo para conversar com os torcedores que estavam vaiando. Falava, cara, você tá vaiando esse cara por quê? Você acha que ele tá jogando de corpo mole? Se estiver fazendo corpo mole, eu acho que tem que vaiar. Um processo de evangelização, praticamente. É quase isso, cara, porque assim, a gente vai ao estádio para torcer pro Botafogo e para ajudar o Botafogo, né, na medida do possível ali. E eu perguntava, você acha que ele tá de corpo mole? Não, ele só é ruim. Eu falei, se ele é ruim, você tá vaiando ele, você acha que ele vai melhorar com você vaiando? Você tem certeza que você tá ajudando o Botafogo? Vai no intervalo, vai depois, né? E isso gera um desgaste muito grande em mim, que eu acabo extravasando dessa forma, conversando com as pessoas, né? E ontem, vendo a transmissão do jogo, ouvi a torcida do Botafogo torcendo lá, né? No DJ botou lá a torcida gritando, uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando como estaria a torcida do Botafogo no estádio nesse Campeonato Brasileiro, porque a quantidade de empate, imagina, eu consigo escutar aquele ruído da torcida com aqueles empates nos últimos minutos dos jogos. Imagina a torcida ontem nos últimos minutos e até desesperada, reclamando de passe errado. Essa falta que o Thales falou aí, que o jogador, que eu não lembro quem foi também, não conseguiu segurar a bola na frente, já ia ver aquele barulho, aquele ruído, né, cara? Aquela coisa nervosa da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo é muito... O botafoguense, eu tenho 39 anos, né? O botafoguense que tem mais ou menos a cidade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, ele é PhD em sofrimento, né? Ele tem um diploma lá de sofrimento dele. É impressionante isso, assim, a torcida no estádio, ela cria uma atmosfera de nervosismo muitas vezes que eu acho que atrapalha o Botafogo. Eu acho que o Botafogo está indo melhor sem a torcida no estádio sempre. E o Dudu tem uma ideia de um programa de sócio-torcedor que incentive o não comparecimento. Cada não ida para cornetar o time, você ganha pontos para trocar por produtos, coisas assim. Tá aí um projeto de anti-marketing que a gente pode pensar aí pro Botafogo nessa reta final de Copa do Brasil, principalmente. Talvez a torcida, então, pode fazer uma diferença aí. Gente, vamos aqui indo para os nossos acréscimos, para a reta final do nosso podcast. E, bom, depois desses 2 jogos em casa, dessa série em casa, vem 2 jogos do Botafogo fora. Contra o Sport, que é um time que tem surpreendido bastante, inclusive está aí na parte de cima da tabela, e contra o Grêmio, que é um time em ascensão e sempre muito perigoso, mesmo começando o brasileiro mais devagar do que nos últimos anos. Começando pelo Dudu, esses 2 jogos, quantos pontos que o Botafogo consegue fazer? Nesses 2 jogos aí, olha, tá complicado, hein, porque eu acho que o Botafogo volta com 3 pontinhos aí. Eu acho que dá pra gente ganhar do Sport, apesar a gente conhece o Jair Ventura tá em casa. Acho que do Sport a gente consegue ganhar. Do Grêmio é mais complicado, o Grêmio tá com um time bem melhor que o nosso, um bom time, bem armado. E tem o Luiz Fernando, esse negócio de lei do ex, eu já fico achando que a gente vai tomar um gol do Luiz Fernando. Mas eu acho que com 3 pontinhos a gente volta. Vamos lá, Thales. Eu tô pra quem acompanha todos os episódios do 30 Minutos de Botafogo, fica um incentivo aí, inclusive para quem não acompanha todos, assinar para receber as notificações quando os episódios saírem nas sextas-feiras. Eu acabo colocando a superstição nos meus palpites, né? Quando eu sou muito otimista, o Botafogo perde, quando eu sou muito pessimista, o Botafogo ganha. Foi o que aconteceu no ano passado. Eu falei que o Botafogo ia fazer 1 ponto, acabou fazendo 4. Ou eu falei que ia fazer 2, acho que eu falei
Iam ser 2 empates. Não tinha outro palpite a não ser. Não tinha outro palpite a não ser falar empate para Botafogo e Palmeiras, né? Os reis do empate no campeonato. Por isso que a tendência do Cosmos era tanto o Palmeiras fazer um gol ali no final do jogo. Mas eu vi o jogo do Sport contra o Palmeiras, vi outros jogos do Sport também. O Sport fez um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras, não, desculpa, contra o Flamengo. Fez um primeiro tempo muito bom e aí o Flamengo fez aquela magia que faz ali em 15 minutos faz 3 gols e acaba com o jogo. Acho que vai ser um jogo dificílimo, acho que o Botafogo arranca no máximo um empate e contra o Grêmio no Sul é sempre muito complicado para o Botafogo e com esse Grêmio em ascensão precisando de ponto, acho que o Botafogo volta com um pontinho só, sempre lembrando das minhas intenções escusas por trás dos meus palpites aqui no 30 Minutos de Botafogo. Atitude correta, hein, Thales? Atitude correta. Eu queria só dizer também que eu falei que o Botafogo ganha do Sport e eu acho que pode ganhar, mas no meu bolão, o Botafogo, eu só boto o Botafogo perdendo porque dá sorte. Ontem eu botei 3-1 Palmeiras e ganhamos de 2-1. Gente, é isso. Compensa, né? Compensa. Gente, é isso. Tempo esgotado do nosso nono 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Jornal o Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra. Nessa conversa a gente conta sempre com convidados muito especiais e com a equipe de esportes do Jornal o Globo, que são as mesmas pessoas que levam vocês informações e análise de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos de Botafogo, 30 Minutos Botafogo, 30 numeral Minutos Botafogo, e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais do Jornal o Globo e pelas nossas redes sociais particulares. Dudu, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que o seu pessimismo continue revertendo em vitórias para o Botafogo. Obrigado, Renan. Obrigado, Thales, pelo convite. Foi um prazer falar de Botafogo um pouquinho aqui. Esse otimismo faz parte da gente, seja pelo folclore, ou seja porque a realidade se impõe, né? Mas foi um prazer falar de Botafogo aqui. Um abraço. Um abraço, Thales. Semana que vem a gente tá aqui, né? Semana que vem estamos aqui. O último comentário não tem nada mais num episódio que fala sobre o sofrimento do Botafogo, né? Que você falar que esse foi o 9º episódio e eu abri o programa falando que tinha 7 episódios que a gente não abria falando sobre uma vitória do Botafogo, né? Tá difícil o ano, mas o Botafogo há de resistir. Valeu. Tomara que o 10º episódio, que sempre é um número místico, possa ajudar o Botafogo também. E a gente faça o terceiro de 10 com uma vitória. Gente, é isso. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até semana que vem. Tchau, tchau. 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro.